Testamento. Glória a Jesus. Amém? É o capítulo 1, quando encontrar. Amém. 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 Amém? Aí tá a Maria. Mas pode ir. Pode ir, tá? Devia primeiro. É o primeiro, do versículo 4 ao 11. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de toda corrupção contra ti, não temos guardado os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os meus cumprides, então ainda que o vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e atrarei para um lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda não são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido o homem, o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Amém? Pode sentar. Glória. Aleluia. Neemias, ele foi um homem de oração. E Deus abençoou o seu trabalho poderosamente. Neemias, quando soube da destruição dos muros de Jerusalém, ele sabia que o povo ali estava sofrendo, o povo estava sendo perseguido, o povo estava passando fome, estava passando necessidade, estava se desgarrando dos caminhos do Senhor. Muitos já não confiavam mais no Deus que tirou eles do deserto, que tirou eles do Egito. Mas Deus, ele sempre levanta alguém para socorrer o povo dele aqui na terra. E não foi diferente com o povo de Israel ali em Jerusalém. Ele levantou quem? Neemias. E Neemias era um simples copeiro do rei. Mas ele orou ao Deus dos céus. E Deus, quando ele chegou diante do rei, o rei já percebeu que ele não estava bem, que o semblante dele não estava alegre, e sim entristecido, porque ele já estava em sofrimento pelo povo de Israel. E ali o rei questionou o que ele estava passando, ele explicou a situação para o rei. O rei se compadeceu e liberou Neemias para a reconstrução dos muros. Então não é diferente conosco. Quantos muros a gente precisa reconstruir nas nossas vidas, no dia a dia? Então Deus, ele dá renovo. Ele quer que a gente se renove a cada dia. E para isso foi que Neemias fez. Foi aos pés do Senhor. Então ali o rei liberou Neemias para ir acudir o povo de Israel. Então, como Deus, ele é misericordioso.
reconstrução daqueles muros. Pensa que foi fácil? Não. Mas Neemias, ele estava sobre as bênçãos de Deus. Se Deus abençoou ele, para que ele chegasse até ali, para reconstruir, Deus não ia abandonar ele, né? Muitas coisas se levantaram contra Neemias, mas Deus foi tão bondoso que o rei da Pérsia fez uma carta para que os governadores daqueles lugares alrededores de Jerusalém permitissem a entrada dele em Jerusalém. E ele foi com a missão de reconstruir os muros. E ali naquela reconstrução de muros estava também reconstruir vidas. Porque quantas pessoas estavam sofrendo naquele momento? Até as mulheres estavam sendo vendidas para a prostituição. E quando Neemias foi chamado, o povo já estava na ganância, na prostituição, não estava mais com referência a Deus. Mas Deus, ele é misericordioso. E como ele levantou Neemias, ele ainda levanta profetas no meio do povo dele. Para trabalhar por almas, por vidas. Né? Porque Deus, ele quer vidas. Ele ama vidas. E vida em abundância. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, foi para ter vida em abundância. Então que a gente possa se renovar a cada dia. Fazer como Neemias. Se compadecer do seu irmão, da situação que o povo está vivendo. Se levantar em oração. Né? Reconhecer que o povo necessita de Deus. Né? Então, Neemias, ele não pensou duas vezes. Ele estava no conforto dele ali naquele palácio. Mas ele não pensou duas vezes. Ele se entristeceu e foi buscar Deus. Perguntando a Deus qual é a forma que eu vou ajudar o meu povo. Né? E Deus orientou. Ele buscou quem? A Deus. E Deus era com Neemias o tempo todo. Ele era íntegro. Ele vivia ali no palácio, ele via de tudo ali, mas ele não se deixou corromper. Então que a gente está inserido no mundo também, que é um mundo cheio de facilidades. É um mundo que oferece coisas muito fáceis para todo mundo. A internet está aí mostrando coisas que não é edificante para nossas vidas. Mas Neemias estava inserido ali no meio, onde ninguém tinha reverência a Deus, onde ninguém buscava a Deus, mas ele não se deixou corromper. Que a gente não permita que o nosso coração venha se corromper também diante do mundo, diante de tantas coisas que abominamos aos olhos do Senhor. Então que a gente possa sempre mais e mais estar buscando a Deus e pedindo a Deus que a gente seja resguardado. Do que da afronta do inimigo, né? Porque as facilidades do mundo, elas são criadas pelo inimigo das nossas almas, né? Então que a gente tenha sempre que estar vigilante. E não é diferente nas nossas vidas, como foi na vida de Neemias. Quando ele começou a reconstrução do muro, muitas pessoas afrontaram Neemias, mas ele não se deixou abalar, não se deixou abater. Então que a gente também não se deixe abater por multidões que venham contra nossas vidas, né? E essas multidões, elas vêm através da doença, da falta de alimento, da falta de vestimento, da falta de saúde, da falta de alegria. A gente não pode deixar se levar por esses sentimentos, porque se a gente deixar se levar, a gente não permanece na presença do Senhor. Então ali, quem se levantou contra Neemias? Sanbalá e Tobias. Mas ele mandou um recado para eles, dizendo ao mensageiro dele: estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Ele não recebeu ordem de ninguém a não ser a ordem de Deus, o que Deus estava ordenando
Neemias não atendeu esse chamado, ele permaneceu onde ele estava, na reconstrução dos muros. Que a gente possa reconstruir cada dia mais e mais muros ao nosso redor, para que a gente esteja blindado para suportar as adversidades da vida, né? Porque Deus, Ele nos dá esse poder e nos dá sabedoria para resistir o mal. Só precisamos estar mais e mais diante de Deus. E Neemias, ele não desistiu, ele pediu o que a Deus? Agora, Deus, fortalece as minhas mãos. Então, que a gente possa estar pedindo a Deus fortaleza nas nossas vidas, fortaleza na nossa caminhada, fortaleza no nosso dia a dia, para que a gente possa ter um avivamento diário e não só um culto de avivamento. Né? A gente tem que ser avivado diariamente. Né? E para a gente ser avivado diariamente, a gente tem que seguir o exemplo dos homens da Bíblia. Tipo Neemias, ele não se deixou abater pela situação que encontrou em Jerusalém. Ele sabia que ia ser árdua a batalha dele ali, o trabalho dele ali. Mas ele chegou em nome de Deus, ele chegou falando que foi Deus que ordenou. Então não teve ninguém que fizesse parar Neemias naquele momento. O povo que estava incrédulo começou a ouvir ele falar de Deus, dizer que Deus tirou eles do Egito, da servidão, e que Deus não queria que eles permanecessem naquela situação. Não queria que eles fossem escravos nem servos daqueles reis que estavam ali ao redor de Jerusalém. Mas ele falou de Deus para aquele povo que já estava tão incrédulo. E o povo foi que fez? Aliou-se a Neemias para a reconstrução dos muros. E quando Sanballat e Tobias soube, não se agradou e queria atrapalhar. É como nas nossas vidas. Às vezes, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, o inimigo ele não está se agradando. Aí ele levanta de alguma forma para querer atrapalhar. Mas ele não tem poder para nada. Ele é iludido. O inimigo ele é iludido. Ele pensa que tem poder, mas ele não tem. Porque o poder, todo poder é detentor do nosso Deus. Ele não dá sua glória nem seu poder para ninguém. Como ele foi com Neemias, ele ainda é hoje com o seu povo aqui na terra. Porque ele é o mesmo Deus, ele não muda. Ele não muda. Às vezes algo vem para nos entristecer, mas ele não muda não. Então, todo mundo ali na circunvizinhos começaram a perceber o poder de Deus na vida de Neemias e reconhecer a intervenção de Deus ali naquela obra, ali em Jerusalém, porque o povo já estava se voltando para Deus. Então não é diferente hoje, a gente tem que fazer o pedido de Deus, levar a palavra do Senhor, para aqueles que não conhecem ainda esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Esse mundo aí fora também venha conhecer esse Deus. E essa é uma missão que Deus dá para cada um de nós. Né? Se eu não posso fazer o ir porque eu tenho algo que está me impedindo, mas eu posso dobrar meu joelho como Neemias fez. Primeiro ele buscou a Deus em oração e Deus capacitou ele. Então não é diferente, Deus capacita cada um aqui. Ele não tem distinção de pessoas. Ele é um Deus que Ele contempla todas as coisas. Ele conhece o meu coração. Ele conhece os meus pensamentos. Então Ele sabe até onde eu posso ir. Então Ele me capacita até onde eu posso ir. E com Neemias não foi diferente. Ele capacitou Neemias. Deus foi tão poderoso com Neemias que ele terminou foi governador. Então Deus, quando Ele exalta os seus filhos, Ele exalta e não são os mais envergonhados. Porque muita gente ali estava querendo envergonhar Neemias. Como é que ele vai reconstruir? Mas Deus deu direção.
a gente tem que ser servo, mas sim do Senhor. Né? A gente tem que servir a esse Deus que pode todas as coisas. E Neemias, porque ele estava tendo êxito na reconstrução do muro, ele não parou de buscar Deus, não. Aí era que ele buscava Deus, porque ele sabia que cada dia que passava, mais e mais inimigos iam se levantar contra ele. Então ele se mantinha firme na presença do Senhor em oração, em jejum e oração. E ele botou o povo para jejuar e orar também. Então, quando o pastor da nossa igreja levanta a igreja para jejuar e orar, devemos obedecer ao nosso pastor. É porque se ele está convocando a igreja para fazer isso, é porque Deus está colocando algo no coração dele. Né? E assim a gente tem que ter obediência ao nosso pastor. A gente tem que estar sempre em oração a favor do nosso pastor. O nosso pastor, ele precisa de orações. Então o nosso pastor também não é diferente de Neemias. Ele precisa que todos nós estendamos a mão para ele, para ajudar ele nessa jornada aqui na terra, porque ele está à frente de um ministério e ele não está sozinho. Primeiramente ele tem Deus e depois todos os servos da casa do Senhor, porque o povo se aliou a Neemias. Então não podemos ser diferentes hoje. A gente tem que se aliar ao pastor da igreja. Porque o nosso pastor, ele precisa que todos os servos da sua casa estejam em concordância com ele. E a concordância ela vem através da palavra do Senhor. E quem manda que a gente esteja em concordância? Se a gente não precisasse de um pastor, a gente não teria um pastor. Deus não teria deixado aqui na palavra dele. Né? Então que a gente possa também estar ajudando o pastor a reconstruir muros, a reconstruir vidas, né? Porque a gente está inserido em uma comunidade, que essa comunidade ela não está diferente daquele povo que estava passando dificuldade naquele momento ali em Jerusalém, não. Essa comunidade ela precisa de uma palavra, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma visita, ela precisa que a gente fale do amor de Deus, para que eles entendam que eles não são jugo de ninguém, então aqui para ficar na servidão do inimigo, tá? Os pratos fáceis que o inimigo oferece. Né? Então que a gente consiga reconstruir muros. E os primeiros muros que sempre tem que ser reconstruídos é os muros do nosso coração. Para que a gente, a cada dia que passe, se avive mais diante da presença do Senhor. Porque Ele quer isso de nós. Ele quer que a gente reconheça que somos totalmente dependentes dele. E Neemias, naquele momento, ele reconheceu que era totalmente dependente do Senhor. Porque sem Deus ele não conseguia fazer aquela obra. Não só foi reconstruir o muro, não, ele também reconstruiu vidas. Porque tinha muitas vidas ali sofridas. Mas Deus levantou um homem íntegro, obediente, que tinha intimidade com Deus. Glória a Deus. E era o mesmo Deus para fazer isso com cada um de nós aqui presente. Ele quer isso de nós, intimidade. E então que a gente possa cada dia mais ser como Neemias, reconstruindo muros, reconstruindo vidas, e no socorro de almas que estão tão assim, sem direcionamento, sem saber em que caminho seguir. Porque tinha muitas vidas ali naquela situação, sem mais saber o que fazer. Mãe clamando pelas suas filhas que estavam sendo vendidas por comida que não tinha. Mas Deus, Ele fez com que Neemias levasse uma palavra para aquele povo, que pregasse a palavra dele ali novamente, como Moisés fez no deserto, como Josué fez. Então Deus levantou Neemias para isso. E para a honra e glória do nosso Deus, os muros foram reconstruídos. Mesmo assim nas nossas vidas, que a gente possa a cada dia permitir que Deus faça essa reconstrução. Porque precisamos ser reconstruídos todos os dias. Ter um avivamento todos os dias. Neemias passou por perseguição, a gente também passa. Não é diferente de Neemias, não. Mas Deus, Ele está conosco em cada dia, em cada caminhada, cada passo que a gente dá.
impulsiona os servos do Senhor a prosseguir, a não desistir, a se reconstruir cada dia, a se avivar cada dia. Porque se a gente não faz isso, vem a tristeza, vem o desânimo. E Deus não quer isso para os seus servos. Ele quer servos alegres,